Olá, sedentos e sedentas, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal Sedentos pelo Conhecer de Deus. Eu sou o pastor Alexandre Marcelino e hoje vamos aqui juntos explorar um tema fascinante das Escrituras, a tipologia bíblica. Vamos aqui procurar entender o que é, suas utilidades espirituais e práticas e conhecermos também aqui 7 tipologias que podem transformar nossas vidas. Fiquem comigo até o final para que eu possa fazer no final uma oração baseada no ensino que teremos aqui hoje. Para começar, vamos definir o que é a tipologia. A tipologia bíblica é o estudo de personagens, eventos, instituições ou símbolos que servem como tipos ou prefigurações da pessoa de Jesus e também das verdades espirituais contidas no Novo Testamento. Esses tipos eles geram uma conexão profunda entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, revelando de forma coerente a mensagem da salvação através da pessoa de Jesus Cristo. A tipologia também nos oferece uma visão também mais profunda da mensagem de Deus, nos ajudando a entender sua palavra de uma forma integral. Espiritualmente, ela fortalece a nossa fé ao revelar Cristo na totalidade das Escrituras. De forma prática, a tipologia nos dá parâmetros também para viver uma vida alinhada com os ensinos bíblicos. Vamos aqui conhecer 7 tipologias e suas aplicações aqui para a nossa vida. Primeiro que eu quero usar aqui é a de Adão. Adão também ele é um tipo de Jesus Cristo. Lá em Romanos capítulo 5, verso 14, diz assim: agora sabemos que Adão é uma representação de Cristo, aquele que ainda haveria de vir. Eu quero aqui dizer que Adão aqui ele é um tipo de Jesus, por quê? Assim como a desobediência dele, Adão, trouxe o pecado ao mundo, a obediência de um homem, que aqui a Bíblia fala que é Jesus Cristo, nosso Senhor, trouxe a graça de Deus. Como nós podemos aplicar isso na nossa vida? Reconhecer que por meio de Jesus temos vida eterna e um relacionamento restaurado com Deus. Pois assim como Adão trouxe pecado, Jesus trouxe a salvação. Nós precisamos viver uma vida na graça oferecida por Jesus. Pense um pouco, como a desobediência de Adão impacta a nossa natureza humana e como a obediência de Jesus transforma tudo isso. Como podemos viver uma vida de uma maneira mais obediente ao exemplo de Cristo em nosso dia a dia. Pense sobre isso. Segundo aqui a ilustração ou tipologia, eu quero falar do Cordeiro Pascal, como um tipo de Cristo. Lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, verso 7, 1 Coríntios 5, 7, diz assim: livrem-se do velho fermento, para que sejam uma nova massa, sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. O cordeiro aqui, sacrificado na Páscoa judaica, ele é um tipo de Jesus, o Cordeiro de Deus que foi sacrificado pelos nossos pecados. Meu Deus. O que nós podemos aplicar? Nós precisamos viver uma vida de gratidão pela salvação e redenção que alcançamos através de Jesus, reconhecendo o seu sacrifício e buscando viver de uma maneira santa, pura, assim como somos feitos novos em Cristo Jesus. Vamos pensar um pouco. O que significa para você quem é Jesus, o Cordeiro de Deus? Como você pode mostrar essa gratidão em suas ações diárias? Esteja sempre consciente de como sua vida pode refletir a pureza e o sacrifício de Jesus Cristo. Vamos continuar aqui. O terceiro exemplo eu quero falar do santuário, que também é um tipo de Jesus Cristo. Lá em Hebreus 9:11 lemos: então Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas. Glória a Deus. Aqui o santuário no Antigo Testamento, ele é um tipo de Jesus que entrou no santuário celestial para nos redimir ou salvar. Nós precisamos buscar santidade em nossas vidas.
porque Jesus, o nosso sumo sacerdote, fez um sacrifício eterno por nós. Nós precisamos lembrar que somos templos de Deus e manter a nossa vida em pureza e devoção. Um exemplo prático disso tudo: faça um exame de consciência. Como você está cuidando do seu corpo e da sua vida espiritual? Dedique um tempo para a oração, meditação nas Escrituras e também confissão de pecados. Outro exemplo, eu quero usar o exemplo de José, um tipo de Jesus. Lá em Gênesis 50, 20, está escrito assim: vocês intentaram fazer o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para realizar o que agora está sendo feito, salvar a vida de muitos. Foi isso que Jesus fez. Aqui José, ele é um tipo de Cristo em sua rejeição. José foi rejeitado pelos seus irmãos, mas depois foi exaltado por Deus. Bem como sua função de salvador do povo. José foi o salvador daquele povo. E Jesus é o nosso salvador. Como aplicação prática, nós devemos confiar na soberania de Deus, no seu poder de transformar o mal em bem. Assim como Deus usou as circunstâncias de José para cumprir o seu propósito, Ele pode fazer o mesmo em nossas vidas. Glória a Deus. Nós também podemos pensar nos momentos difíceis da nossa vida. Como você viu Deus trabalhando através dessas circunstâncias para trazer algo de bom. Compartilhe suas experiências com os outros para incentivar e fortalecer a fé da sua comunidade, de um amigo, de uma pessoa. Quero falar de outro exemplo, quero falar da Arca de Noé. Também é um tipo da pessoa de Jesus. Em 1 Pedro 3, verso 20 e 21, os que desobedeceram a Deus muito tempo atrás, quando Deus esperava pacientemente enquanto Noé construía sua arca. Somente 8 pessoas foram salvas da água do dilúvio. Contudo, esta água simboliza o batismo, que agora também o salva, não pela remoção da sujeira do corpo, mas como um pedido de boa consciência diante de Deus. E isso é eficaz por meio da ressurreição de Cristo Jesus. Aleluia. A arca de Noé, que salvou da destruição, prefigura a salvação em Cristo Jesus. De uma forma prática, nós devemos entender a importância do batismo e da fé em Jesus para a nossa salvação e manter firme nossa esperança em Cristo, mesmo quando enfrentamos adversidades. Assim como Noé confiou em Deus, nós precisamos confiar também. Você já passou por uma tempestade em sua vida em que se sentiu protegido pela fé em Jesus? Como o batismo mudou sua relação com Deus e seu entendimento sobre a salvação? Pense a respeito, depois fale aqui. O maná como tipo de Cristo também é um tipo de Jesus. João 6, do 49 ao 51 diz assim a Bíblia: seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Eu sou o pão vivo, Jesus afirmando, que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá para sempre. Este pão é a minha carne, Jesus falando, oferecida para que o mundo tenha vida. Glória a Deus. Aqui o maná que alimentou o povo de Deus, ou o povo de Israel no deserto, também é um tipo de Jesus, o pão da vida, que nos alimenta espiritualmente. Glória a Deus. Como nós podemos aplicar essa verdade? Nós devemos viver uma vida de comunhão constante com Deus, nossa fonte de vida espiritual. Devemos buscar diariamente também a palavra de Deus e a comunhão com Jesus Cristo, que é o nosso alimento espiritual. De uma forma prática, eu quero falar para você: reserve um tempo diário para você ler a Bíblia, orar, reflita sobre como a palavra de Deus pode alimentar você espiritualmente e fortalecer a sua fé. Se você puder, considere jejuar um período específico para focar ainda mais em sua comunhão com o Senhor. Aleluia. Um outro exemplo aqui, eu quero usar a serpente de bronze, também um tipo de Cristo. Em João 3, 14 e 15 diz assim: e assim como Moisés levantou a serpente de bronze
numa estaca no deserto, assim também será levantado o Filho do Homem, para todo o que nele crer tenha a vida eterna. Eu quero aqui falar a serpente de bronze que Moisés levantou no deserto, que trouxe cura aos que olhavam para ela, também é um tipo de Jesus Cristo, levantado na cruz, que nós podemos aplicar na nossa vida. Devemos olhar para Jesus crucificado para sermos curados, restaurados espiritualmente. Nossos olhos devem estar sempre fixos em Jesus, que é a fonte da nossa cura e também da nossa salvação. Devemos pensar em áreas da nossa vida onde precisamos de cura e também de restauração. Como olhar para Jesus pode trazer essa transformação em nós? Pense a respeito disso. Vamos recapitular. Adão nos lembra da desobediência que trouxe pecado, mas a obediência do nosso Senhor Jesus trouxe salvação. O Cordeiro Pascal nos aponta para o sacrifício de Jesus por nossos pecados. O santuário, nós falamos aqui também, nos mostra que Jesus é o nosso sumo sacerdote que fez um sacrifício eterno por nós, inclusive por você que está aí. José nos ensina a confiar na soberania, no controle, no domínio que Deus tem sobre tudo e que transforma também o mal em bem. A Arca de Noé nos lembra do valor da fé e da salvação em Cristo Jesus. O maná nos revela que Jesus é o pão da vida, nosso alimento espiritual. Glória a Deus. A serpente de bronze nos aponta para a cruz, aonde encontramos cura e salvação. Glória a Deus. Muitas verdades para nos abençoar. Vamos agora mergulhar em algumas aplicações práticas e reflexões adicionais para cada uma. Aqui, Adão, a obediência de Cristo. Como você pode demonstrar obediência diária a Deus em suas ações e decisões? Faça um diário de gratidão focando nas bênçãos recebidas através da obediência a Cristo. Aqui na questão do Cordeiro Pascal, nós devemos lembrar da nossa gratidão. Quais as áreas da nossa vida ou da sua vida onde você pode expressar mais gratidão a Deus pelo sacrifício de Jesus? Compartilhe, se você puder e deve fazer, da pessoa de Jesus, através de pequenos grupos e também de estudos bíblicos, falando pessoalmente, testemunhando. O santuário e a santidade. Como você pode se manter puro como um santuário e templo do Espírito Santo? Participe de um retiro espiritual, se puder, para se renovar e focar também na santidade. José e a soberania de Deus, que podemos aprender? Onde você pode ver a mão de Deus transformando dificuldades em bênçãos na sua vida? De uma forma prática, se você puder, escreva e partilhe seu testemunho sobre como Deus tem trabalhado em você, destacando sua soberania. Glória a Deus. A Arca de Noé e a fé. Vamos refletir um pouco. Como a fé de Noé pode nos inspirar a confiar em Deus nas tempestades da nossa vida? De uma forma prática, realize um estudo sobre a fé em tempos de adversidade e convide amigos, se você puder, para participar. Isso é muito bom, muito tremendo. O maná e a vida espiritual. Como nós podemos se alimentar espiritualmente de Cristo diariamente? De uma forma prática, se você puder, crie uma rotina matinal de devocional e de meditação na Bíblia. Isso vai ser uma bênção. A serpente de bronze e a cura. Devemos, de uma forma aqui, refletir de que formas eu, você e nós precisamos trazer áreas quebradas da nossa vida para a cruz de Cristo. Faça uma lista de oração focada em cura emocional, física, espiritual e peça a outros também que orem com você.
como é bom aprender. Espero que este estudo tenha sido edificante para a sua vida e para a sua caminhada com Deus. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Vamos crescer juntos no conhecimento de Deus. Para encerrar, eu gostaria de fazer uma oração com base no que aprendemos hoje. Vamos orar, oremos em nome de Jesus. Senhor Deus, agradeço por Tua palavra e pelas revelações maravilhosas nela aqui contida, Senhor. Agradecemos por cada tipologia que aponta para a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que possamos aqui, Senhor, com a graça do Senhor, aplicar os ensinamentos de hoje em nossas vidas, confiando sempre na Tua soberania e no Teu poder de transformar nossa história. Como a arca de Noé, mantemos nossa fé em Ti diante das adversidades. Que o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, seja sempre lembrado em nossos corações, Senhor. E que possamos viver em santidade como Tua morada. Que possamos nos alimentar espiritualmente de Cristo, o nosso pão da vida, e olhar para Ele, para a nossa cura e salvação. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito obrigado por você assistir, sedentos e sedentas. Até o próximo vídeo e que Deus nos